gente vai discutir a estimulação cerebral profunda na doença de Parkinson. Na verdade, a estimulação cerebral profunda ela é um tipo, é uma forma de tratamento, não só da doença de Parkinson, como de outras doenças neurológicas, que vem crescendo muito nos últimos anos, não só no Brasil, como no mundo todo, de forma exponencial, beneficiando vários pacientes, e ela é mais conhecida, ela é mais aplicada na doença de Parkinson, mas tem outras doenças neurológicas, como as distonias, alguns tipos de tremor, em especial o tremor essencial, alguns tipos de tics que são refratários, ou seja, não respondem bem ao tratamento medicamentoso, que a gente se vale da estimulação cerebral profunda. Mais recentemente, algumas doenças psiquiátricas, em especial o transtorno obsessivo compulsivo, também a gente tem utilizado a estimulação cerebral profunda. Então, quando a gente fala da estimulação na doença de Parkinson, as duas questões chaves são, quer dizer, por que foi necessário surgir a estimulação cerebral profunda, ou seja, que contexto que ela foi necessária no rol de tratamento da doença e quais são os efeitos da estimulação sobre os sintomas motores da doença de Parkinson. Essas são as questões chaves. O contexto, esse ano 2017, completa exatos 200 anos da primeira descrição da doença de Parkinson, foi em 1817, por James Parkinson, que era um médico inglês. Interessante que ele descreveu a doença andando pelas ruas de Londres, ele observou algum grupo de pessoas que tinham características clínicas peculiares, que era uma marcha lenta, geralmente o tronco fletido para frente, uma face inexpressiva e essa lentidão dos movimentos associada a um tremor característico do Parkinson, que é um tremor de repouso com uma frequência baixa. E isso, anos depois, como todos sabem, foi denominada doença de Parkinson. E o interessante aqui é que, depois da descrição, no século XIX, durante muito tempo, muitos anos, praticamente 150 anos depois, não se tinha um tratamento efetivo, ou seja, tentou-se alguns remédios, inclusive algumas cirurgias, sem controle efetivo dos sintomas. Até que na década de 60, ou seja, mais ou menos 50 anos atrás, foi sintetizada a levodopa. A levodopa foi um marco no tratamento da doença de Parkinson. Ela tem uma resposta muito importante, inclusive foi ilustrada nesse filme, que é O Tempo de Despertar. Era o despertar daquelas pessoas que estavam muitas vezes restritas à cadeira ou acamados, com uma imobilidade muito grande, já que a doença de Parkinson é uma doença progressiva, ela é crônica, e ela é neurodegenerativa, ou seja, ela tende a piorar. De tal forma que a levodopa trouxe para esses pacientes uma melhora na qualidade de vida, uma mobilidade. E aqui o contexto da estimulação é justamente esse, quer dizer, começou-se a observar que passados 5, 8, 10 anos do uso da levodopa, tinha uma parcela de pacientes que passavam a ter complicações do uso desse remédio. Em geral, ele perdia o efeito, não só pela perda de efeito, mas pela evolução da doença, de tal forma que o paciente, ora estava muito solto, estava bem, ora estava travada. Então ele ficava flutuando ao longo do dia, a qualidade de vida não era boa. Então, nesse contexto, uma dificuldade de manejo medicamentoso com a levodopa, com os outros remédios, surgiu a estimulação cerebral profunda. Então, a estimulação cerebral profunda ela consiste em estimular uma pequena região do cérebro, um pequeno núcleo que está doente. Eu alcanço essa região com um pequeno eletrodo, de tal forma que esse eletrodo ele tende a restabelecer um bom funcionamento daquele pequeno grupo de neurônios e, consequentemente, melhora os sintomas. Essa é a ideia. É como se a gente imaginasse que o nosso cérebro fosse uma rede elétrica e que um circuito tivesse alterado. Eu ajustando esse circuito com a estimulação, eu consigo melhorar o funcionamento e melhorar os sintomas. E hoje a gente sabe, com os avanços da ciência, vários circuitos podem estar alterados em diversas doenças. Então a tendência é crescer a aplicação da estimulação para outras doenças. E ela fica 24 horas por dia ligada, de tal forma que eu consiga melhorar a flutuação desses pacientes. E de que forma que eu entrego essa energia? A gente geralmente coloca a gente chama de gerador de pulso, que é como se fosse um marca-passo na região torácica do paciente. Através de uma pequena conexão, a gente tem essa liberação de energia para essa pequena região cerebral. Isso fica estimulando. Quem controla essa energia é o médico neurologista. É como se fosse, se a gente estivesse sintonizando um rádio, a energia, para tentar atingir aquela frequência ideal e aqui, no caso, controlar os sintomas. Então, esse tratamento ele é neuromodulatório, ou seja, se o paciente vai piorando, eu posso ir controlando a energia que eu libero. Então, essa é a vantagem da estimulação frente a outros procedimentos cirúrgicos. Aqui um paciente, para ilustrar para vocês, à esquerda, a estimulação desligada,
e a direita ligada. Vejam que a esquerda é uma dificuldade grande para levantar, para começar a marcha, e a direita o paciente já bem melhor, com a mobilidade muito mais solto, né? Aqui é um paciente com uma forma mais tremulante da doença. Vejam vocês, um tremor importante à direita e à esquerda também, inclusive na face, na mandíbula. Esse é um paciente que a gente tenta controlar com remédio, mas não tem uma resposta muito adequada. E aí, quando a gente liga a estimulação, o efeito é extremamente importante, não só no tremor do paciente, mas também na velocidade do movimento, inclusive a face fica com uma expressão melhor. Então, esse é o efeito da estimulação cerebral profunda em pacientes que tentou-se um tratamento medicamentoso, mas a resposta não foi adequada. Essa é a ideia. E como eu disse, o tratamento nos últimos anos, principalmente nos últimos 5, 6 anos, vem crescendo de forma exponencial. Hoje tem cerca de 150 mil pacientes pelo mundo que já foram submetidos à terapia. A tendência é crescer, quer dizer, com o crescimento de novos centros especializados, novos neurologistas e neurocirurgiões especializados, associado ao conhecimento melhor desses circuitos que podem estar alterados, a gente consegue expandir aplicações e beneficiar mais pacientes. E o importante, quer dizer, a escolha do paciente, a seleção, ela tem que ser bastante criteriosa. Geralmente é um trabalho multidisciplinar, não só o neurologista. Um neurocirurgião, uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, neuropsicólogos. A ideia é discutir junto com o paciente, com a família dele, a indicação da cirurgia e, obviamente, o que a gente espera, o desfecho, é que o paciente se beneficie, que volte a ter uma funcionalidade melhor e, consequentemente, melhore a qualidade de vida.